Olá, meus irmãos de caminhada. Eu me chamo Gilberto, sou tarefeiro aqui do Centro Espírita Anjo da Guarda, da nossa cidade de Itajaí, Santa Catarina, essa cidade que está aqui ao fundo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Evangelho no Lar. E antes, vamos fazer uma prece para podermos nos harmonizar, né, com a exposição de hoje. É um tema bem simples, bem agradável, bem fácil de podermos assimilar. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, rogando a Deus pela paz no mundo, rogando a Deus pela nossa saúde, para que a mensagem do Divino Mestre possa alcançar a todos e nos modificar cada vez mais pela nossa reforma íntima e pelo bem ao próximo. Nós possamos assimilar essa mensagem, assimilar esse ensinamento e usufruirmos desses benefícios que estão emanados sempre durante a realização do Evangelho em nossas casas. Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine, e que assim seja. Então vamos aproveitar agora o momento para compartilhar a nossa tela com a exposição de hoje. Muito bem, eu acredito que vocês já estão vendo aí, né? Nós temos aqui uma imagem, né? Uma alusão ao que acontece no Evangelho, quando acontece o Evangelho no lar, né? O que ocorre durante o Evangelho no lar. Então, pelo que vocês podem perceber, nós temos uma paisagem aqui linda, né? E a casinha ali, de dentro dessa casinha, resplandece uma luz para fora, está lá dentro da casa, deve estar iluminando toda ela, muito, muito lógico isso, mas essa luz ultrapassa os limites da casa, né? E vem para fora. Depois nós vamos entender melhor, mais para o final da exposição, o porquê dessa alusão, né? O Evangelho no Lar de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele foi extraído do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E o capítulo Jesus Contigo nos fala: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. E ali nós temos uma anotação de rodapé que nos fala sobre a assiduidade, pontualidade, seriedade e compromisso. Essas anotações é para que a gente possa lembrar dessa importância de realizar o evangelho naquele dia aprazado, né? Às vezes pode acontecer um compromisso, alguma coisa com a qual a gente acaba, digamos assim, ocupando esse horário, né? O importante, então, é que a gente escolha sempre um horário com o qual a gente possa realizar o evangelho sem interferências e sem falhas, né? Sem faltas. Mas, às vezes, também, diante de algum compromisso sério, uma doença, alguma coisa, a gente pode trocar a data também, provisoriamente, né? E isso não é um problema, digamos assim, né? Mas, durante os tempos normais, assim, a gente sempre procura fazer no mesmo dia, na mesma hora, né? Mantendo isso, a assiduidade, pontualidade, a seriedade e o compromisso. Joana ainda nos recomenda outras informações aqui, ó. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Pois bem, Joana ainda nos fala as seguintes informações. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Ainda, quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então, aqui ela está demonstrando para nós quais são os benefícios, né, da realização do evangelho no lar. Esses benefícios não vão vir assim da noite para o dia, tá? Não acontece assim, eu vou começar a fazer o evangelho agora e já vou começar a ter a solução dos meus problemas, digamos. Nunca pensemos dessa forma. O evangelho no lar, ele é um hábito que vai modificando-nos aos poucos, né?
Eu vou até fazer uma analogia também bem simples, mas a gente entende bem que uma gestação de uma criança demora 9 meses, em média, né? Pode ser um pouquinho menos, mas nunca ultrapassando também os 9 meses, mas isso é só para a gente ter uma analogia. Não esperemos, né, que o evangelho surta efeitos esperados, efeitos materiais, principalmente, né, a toque de caixa. Todo o efeito do evangelho, a gente deve sempre pensar nele como uma elevação moral, né? Nunca pensamos assim, nunca pensemos em retornos puramente mundanos, materiais, através do evangelho, né? Todo espírita, né, espírita cristão, ele começa a entender que os grandes valores, né, como Jesus já havia explicado já há mais de 2000 anos, os grandes tesouros que nós devemos acumular não são os tesouros da terra, né? São os tesouros do céu, os tesouros da espiritualidade, né? Então é dessa forma como a gente deve encarar o evangelho, né? Como a gente deve cultuá-lo para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora como seres humanos, né? A nossa melhora e o bem para o próximo que a gente pode realizar. Inclusive, o Evangelho são oportunidades, nós temos grandes oportunidades nos trechos do Evangelho de analisarmos os pontos, dos ensinamentos do Evangelho para a nossa reforma íntima, que é um ponto muito importante. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. E distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Veja bem, Jesus no lar é vida para o lar. De fato, toda vez que a gente realiza o Evangelho no lar, se nós percebermos com bastante atenção, nós percebemos o ambiente, né? A renovação do ambiente. E isso realmente, aos poucos, a gente vai notando que isso vai aumentando, né? Depende muito da nossa fé, da nossa consciência, dos nossos pensamentos também, né? Então, é um hábito, né? Esse hábito vai nos transformando aos poucos. E é isso mesmo, que Jesus no lar, ele acaba sendo vida para o lar, né? É uma proteção a mais que nós cultuamos em nossa família. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem indomável. Não é o mundo que vai, ou até mesmo a espiritualidade, eles não vão trazer alguma coisa para nós desrespeitando o nosso livre-arbítrio, o nosso pensamento, né? Então, é necessário que de nós parta a vontade para que essa assistência ocorra, né? E quando, né, lembra que eu mostrei a figurinha no começo ali, aquela imagem no começo, né, quando nós realizamos o Evangelho no Lar, brilha sempre uma luz, a espiritualidade, as obras de André Luiz, o próprio André Luiz relata que a espiritualidade, né, vê essa luz dentro do lar. Então, eles têm a noção de quando está acontecendo o Evangelho no lar, porque eles percebem a claridade. E essa é a proposta de Joana, para que nós estendamos, né, essa luz da nossa casa cristã para o mundo atormentado, o mundo que está precisando. E esse mundo atormentado são nossos irmãos também, que precisam do nosso apoio, da nossa oração. São filhos de Deus como nós. O mais notável, o ser mais celestial e o pior ser do universo são todos eles, os dois, filhos de Deus. E todos estão fadados à angelitude, pela lei do progresso. Ninguém escapa da lei do progresso, né? Então, a nossa função através do Evangelho no Lar não é só o atendimento às nossas necessidades, né? Principalmente as nossas necessidades morais, mas também nós expandirmos isso até mesmo como um gesto de caridade para as outras pessoas, né? Os vizinhos, os amigos, o mundo que está aí atormentado, com guerras, com violência, né? Tudo isso que está acontecendo, nós só vamos modificar esse panorama, né, através da nossa vontade no bem, né? Essa força no bem. Então, quanto mais famílias fizerem o evangelho no lar, melhor. E também existe aquela situação em que a pessoa, ela pode, mesmo estando em família, a família não é espírita, mas a pessoa sozinha, abre aspas, porque sozinha nós nunca estamos, ela pode fazer o evangelho no lar também. Já vamos falar sobre isso aí daqui um pouquinho. Quando uma família ora em casa, reunida nas glandícias do evangelho, toda a rua
recebe o benefício da comunhão com o alto. Toda a rua recebe essa comunhão, recebe essa luz. Também, ó, se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão, em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Veja que informação importante nos traz Joana, né? Que recomendação também ela nos traz de um gesto de caridade da nossa parte, realizando o evangelho no lar. Veja a importância disso, né? Não é só para nós, essa família que nós achamos que temos só os nossos pais, os nossos filhos, os outros parentes, essa família não fica só por aí, isso não é só uma família, a única família que nós temos. A humanidade toda, né, do nosso planeta é uma grande família, né? A nossa humanidade terrestre, nosso planeta Terra, é apenas, como diz Allan Kardec nas obras, assim, ele transcreveu, né, algumas mensagens da espiritualidade. Nós, do planeta Terra, somos apenas uma pequena porção, um bairro, diante de toda a humanidade que existe no universo, né? Uma pequena fração. Então, é muito importante, né, a realização do Evangelho, e Joana nos traz essa informação aqui, né, de grande relevância. E aí, conforme nos disse, né, Joana, essa luz, como está aqui na imagem, ela vista pela espiritualidade, ela é assim, ó, ela brilha dentro de casa e expande para fora. Por isso que nós trouxemos essa imagem aqui, para fazer essa exemplificação. E ainda nos diz, Joana de Ângeles, não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas, as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Veja que são duas recomendações distintas aí. A primeira, né, não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares, significa que nós devemos manter essa chama acesa, essa luz acesa, dentro da família. Às vezes a família, como disse há pouco, não seja espírita, né? Possui outra religião, ou talvez não tenha religião, e isso te leve assim, a ser a única pessoa, né, a saber que existe o Evangelho no lar e a praticar o Evangelho no lar, porque já que a gente sabe, a gente vai querer fazer também, né? Nunca desistirmos também de fazer o Evangelho no lar. Vamos nos habituar a fazer sempre. Agora, se eu sou sozinho em casa, que é a única pessoa da casa, ou se eu moro sozinho, eu posso fazer o Evangelho no lar também. Eu posso ir para o meu quarto, né? Como disse Jesus, né? Entra no teu quarto e ora. Eu posso fazer o Evangelho no lar sozinho em casa também. Mesmo que a família seja grande. A gente procura fazer o Evangelho em voz alta, não muito alta, apenas num tom de voz suave, para que a espiritualidade possa acompanhar-nos, né? Às vezes a espiritualidade que está ao nosso redor, e não é um momento de evocação de espíritos, nós não podemos fazer isso, né, no Evangelho. O Evangelho é uma oração, né? É um auxílio, um socorro para nós, para a nossa família, e que acaba também abrangendo aos que estão ao nosso redor. Não é momento de evocação, grave-se bem isso, né? Mas, às vezes, existem irmãos que estão conosco, parentes, ou até mesmo amigos, que estão ali, né, assistindo o nosso Evangelho, que estão tão perturbados que, às vezes, não conseguem ouvir os nossos pensamentos. Então, é importante que a gente tenha essa humildade, essa caridade de fazer o Evangelho lendo em voz audível, né, uma voz não muito baixinho, também não alta, né, se nós estamos fazendo ele sozinho, para que esse Evangelho ele sirva, né, ele atenda mais pessoas, porque às vezes nós estamos lendo ali sobre a piedade, sobre a caridade, o perdão, né, num dos trechos do Evangelho, e aquela mensagem ali, vindo de nós, de seres esses seres que nos admiram tanto, que vêm nos procurar, eles ouvindo aquilo, isso pode tocar o coração deles, né? Ou até mesmo dos nossos irmãos encarnados também, né? Dos familiares que estão ali. Às vezes você está fazendo o Evangelho e chega uma família de amigos,
colegas e tal, convide-os para fazer o evangelho também. Então, por isso que não te afaste, não deixe de fazer o evangelho também no lar, só porque veio algum parente, algum amigo, alguma coisa. Se é o teu dia e a tua hora de fazer o evangelho, e aquele pessoal chegou na tua casa, convide-os para fazer o evangelho junto. Não é um evangelho demorado, é uma coisa de 15, 20 minutos, talvez, 10, dependendo, né? É algo singelo, mas que tem um grau de importância muito grande. E assim, ó, continua orando fiel, estudando com os teus filhos, né? Com a tua família. Se não puder com os filhos, faça sozinho, faça só você e sua esposa, ou seu companheiro, sua companheira, tanto faz, né? Ou duas pessoas, uma, duas, três, quantas pessoas estiverem em casa, aptas a fazer o evangelho, que estejam dispostas a fazer o evangelho, que assim o seja, façam, né? Vamos lá. Joana também nos recomenda o seguinte, ó, não demandes a rua nessa noite, na noite do evangelho, na noite em que você realizou o evangelho. Geralmente a gente faz à noite, mas pode ser durante o dia também. Mas se eu faço durante o dia, à noite eu fico em casa. É uma recomendação apenas da Joana de Ângeles, né? Então não demandes nessa noite a rua, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Eu faço, por exemplo, todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, que aí é um horário que eu sei que não vou ter visitas, não vou receber visitas, normalmente não acontece receber visitas nesse horário, e fizemos o evangelho em casa com tranquilidade. Meia hora, 15 minutos, 20 minutos, né? Demora-te no lar, recomenda Joana, para que o divino hóspede, né, aí também possa demorar, se possa demorar, né? Porque nós vamos estar em companhia, se não de Jesus pessoalmente, mas os enviados de Jesus que estarão ali fazendo o pensamento de Jesus valer entre nós, conforme a nossa requisição, conforme o nosso pedido, né? E os nossos pedidos vão ser atendidos, devemos nos lembrar do seguinte, nem todos os pedidos que nós fizemos, né, serão atendidos conforme a gente quer. Todos serão atendidos, mas Deus sabe a melhor forma de atendê-los. Às vezes a gente quer uma cura, às vezes a gente quer uma solução de um problema, e essa solução não vem. Então, lembremos que nada é por acaso e nada está fora da administração de Deus. Então, se aquela solução não vem, aquela mudança que a gente quer não vem, que nós tenhamos, assim, pelo menos a noção de pedir forças a Deus para que nós possamos suportar, né, com hombridade aquilo que está nos acontecendo, para que a gente tenha forças de suportar aquilo, sem reclamar, sem murmurar, né? Esse é um grande pedido que a gente pode fazer para Deus, porque nem todas as soluções aparecerão no momento em que a gente quer, né? Deus é quem sabe o momento certo. E aí o Evangelho nos ensina isso também, a ter essa resignação, que é algo muito importante. E ainda diz Joana, e quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez comungando com ele, como ele procura fazer a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, vou descansar, vou dormir, antes um pouquinho, eu peço para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, me proteger, para que nos proteja, né, durante o sono, porque o espírito vai se desprender durante o sono. Então, nós podemos, dependendo da nossa situação, podemos ser aí alvo de alguns assédios da espiritualidade inferior. Então, a oração que a gente pede é uma proteção, para que o nosso espírito seja bem encaminhado, seja bem acolhido pela espiritualidade superior, né? Quem sabe a gente pode ser encaminhado para estudar no plano espiritual, rever alguns parentes, alguns amigos, espíritos protetores que possam nos amparar. De repente, a gente pode até trabalhar durante o sono, ou seja, o espírito trabalhar em alguma atividade no plano espiritual, que nós, digamos assim, nós não ficamos parados, inertes, sem fazer alguma coisa. Algo acontece. Então, que esse algo seja o melhor possível. E nós
fazendo esse pedido através da oração, nós estamos como se estivesse fazendo uma ligação. Olha, eu queria que vocês me ajudassem. Você está entrando em contato com a espiritualidade, e isso se faz através da oração, para que possa te auxiliar nesses momentos do sono, né? O corpo repousa, mas o espírito não. Em resumo, né, sobre o Evangelho no lar, nós temos essa tirinha aqui, ela aparece muito na internet, e nós pedimos a gentileza, né, do autor dessa tirinha nos fornecer aqui essa oportunidade de repassá-la, né? A gente acredita piamente que quem fez esse material o fez com esse propósito mesmo de nos orientar e nos ajudar, né? Então vamos divulgá-lo também. Como fazer o Evangelho no lar? Resumidamente falando, escolha um dia e horas semanais bom para todos, né? Então, como eu falei para vocês, eu faço sempre nas terças-feiras, das 10h30 da noite em diante, né? Ainda nos diz aqui, ó, traga uma garrafa com água fresca, comece com uma leitura de um capítulo de um livro edificante da doutrina espírita, como Pão Nosso, Fonte Viva, dentre outros, né? São obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, obras que têm mensagens muito importantes, né? E que elas vão nos ambientar, nos preparar para a realização do Evangelho. Nos trazem aconselhamentos muito importantes. Chama muito a nossa atenção aquelas mensagens que nós lemos logo no começo. Então, a gente começa assim, né? Prepara o ambiente, como disse a Joana, né? Escolhemos um dia e hora e fizemos a leitura. Começa pela leitura. Em seguida, faça uma oração de abertura sincera e edificante. Então, como é que funciona isso? A gente faz uma prece bem simples, né? A prece que a gente tira do coração, né? Uma prece de improviso mesmo, mas que seja sincera, né? Como a gente fez agora no início, na abertura aqui, né? Desta exposição. Uma prece sem ser decorada, tirada de algum livro, alguma coisa. Às vezes, ainda não estou acostumada a fazer o Evangelho, eu posso, nos capítulos finais, ali, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a prece. Nós podemos ali extrair algumas preces inicialmente, para que a gente possa entender, ou ler principalmente o capítulo, né? Para compreender como se realiza a prece, e fizemos uma prece de abertura. Então, ali vocês veem que na figurinha, tá a família ali, pode ser a pessoa sozinha também, deixou a água, né? A leitura ali, prontinha, para começar o Evangelho. Leia, depois da prece, um trecho do Evangelho e converse sobre ele com os participantes de forma educativa. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, existem várias lições, né? Vamos lá, o capítulo 10, por exemplo. Perdoai para que Deus os perdoe. Então, nós vamos compreender, né? A reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós vamos aprender outras grandes lições, no capítulo 5, as causas anteriores das aflições, né, o capítulo 5 fala das bem-aventurados dos aflitos, né, das bem-aventuranças dos aflitos. E outras grandes lições que a gente aprende através da leitura do Evangelho. Nós aprendemos sempre nas leituras que a gente faz do Evangelho, a gente sempre aprende alguma coisa. E diante do momento em que nós estamos, o que eu estou passando naquele momento, aquele trecho do Evangelho e a leitura inicial, que geralmente uma casa com a outra, tá? Vocês vão perceber isso. Aquela leitura, essas duas leituras, elas geralmente, diante do estado emocional que nós nos encontramos, nós vamos observar aquelas leituras desse ponto de vista do momento em que nós estamos vivendo. E ali a gente tira, opa, de fato, aqui fala, por exemplo, né, no perdão, sobre o perdão das ofensas, né, perdoai os vossos inimigos. Olha, eu não perdoei, de repente no trânsito eu agi de uma forma abrupta com o meu cliente, com o meu chefe, com os meus alunos, com qualquer pessoa, com um familiar, meu filho, minha mãe, minha esposa, meu marido, meu companheiro, minha companheira.
um amigo, quem quer que seja, eu agi de forma não cristã com essa pessoa. Eu fui ofensivo, eu fui bruto, e o Evangelho está dizendo aqui que eu devo, né, agir de uma forma melhor. Por isso que é importante nós realizarmos o Evangelho semanalmente, pelo menos semanalmente, e com assiduidade, porque essas pequenas gotas do Evangelho vão nos transformando. É isso que vai gerando essa transformação moral. Esse é o grande X da questão no Evangelho no lar, né? Ele vai nos moldando pedacinho por pedacinho. Então é por isso que é importante a gente realizar, e lembre-se, o meu estado emocional hoje é na terça-feira da semana que vem, que eu vou fazer o Evangelho de novo, eu vou estar numa outra condição, né? Eu não vou ser outra pessoa, mas eu vou estar numa condição um pouquinho diferente, nem que seja um pouquinho só diferente. Então, meu ângulo de visão será outro, o meu ângulo de percepção da mensagem será outro, a minha forma de perceber a mensagem do Evangelho. E ali eu vou tirar um aprendizado novo. A gente sempre aprende, né? Na doutrina espírita a gente estuda sempre. A gente já quando entra para o espiritismo, a gente recebe essas informações dos amigos. Olha, espiritismo a gente tem que estudar sempre, porque a nossa situação, a condição humana é sempre em atividade, a gente está sempre em atividade, é ação pura, né? Então a gente sempre aprende uma lição nova no Evangelho. E é isso que vai transformando a pessoa. O problema que nós podemos estar enfrentando pode não sofrer alteração, ou problema em si, mas nós sim sofremos as mudanças, enxergamos o problema de forma diferente, e às vezes, e muito normalmente acontece, nós conseguimos dar a volta no problema. Por quê? Porque com o conhecimento que a gente extrai do Evangelho, a gente se transforma. A gente sabe como dar essa volta. Não uma trapaça nos problemas, mas sim uma volta positiva, ou seja, superar, né, essas dificuldades com as visões que o Evangelho nos traz, os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Então, essa reflexão, né, a gente faz uma leitura e faz essa reflexão. Olha só, né, leia o trecho do Evangelho e converse com eles, com os participantes, de forma educativa. Ou faça uma reflexão, se eu estou sozinho. E aí a gente vai sentindo essa mudança, né? Dia após dia, semana após semana, a gente vai sentindo essa transformação. Ao final, né, do Evangelho, da leitura do Evangelho e dessa reflexão, ou essa conversa com a família, faça uma oração de encerramento, também uma prece como no início, uma prece simples, breve, né, não nada com palavras rebuscadas, nada complicado. Faça uma oração de encerramento, agradeça aos espíritos, né, o teu anjo de guarda, agradeça a espiritualidade que está contigo também, os teus protetores, os teus mentores, aqueles que estão intuindo para nós bons pensamentos, as ideias. Às vezes a gente realiza uma obra, uma tarefa, alguma coisa, acha que nós tivemos a ideia, a grande ideia, e não agradecemos a espiritualidade que estava ali nos intuindo a realizar os feitos que nós achamos que somos nós que colocamos em prática, né, que temos a ideia. E muitas dessas ideias, como Kardec fala, né, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade está sempre ali interagindo conosco, né? Então é o momento ali, ó, de agradecer, né, aos espíritos e pedindo a proteção, né, que envie vibrações de amor e de paz para os necessitados, não só para nós, que também somos necessitados de apoio, de auxílio, mas para as pessoas também que estão ao nosso redor, os nossos inimigos, né? Por que não? A gente aproveitar o momento de pedir para que Deus também ampare os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, para que Deus possa tocar os nossos corações e transformar todo o ódio em amor, né? Então, aí no final, feita a prece, cada um bebe a água fluidificada, tem ali, né, no comecinho ali na segunda figura, a água fluidificada, e guarda o resto da água durante a semana. Às vezes um copo também, você pode tomar um copo de água, pode ser uma jarra d'água, guarda a água, tanto faz, né? Porque essa água, ela realmente, ela recebe energia. No livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar também, a gente vê, né, o André Luiz fluidificou uma água, né, pro companheiro
que estava com a esposa dele, vivendo com a esposa dele, né? E ele fluidificou essa água e a água realmente trouxe benefícios para o rapaz, né? No filme e no livro é narrado essa situação. Sinta as vibrações positivas do culto durante a semana. E, de fato, a partir do momento que nós vamos nos acostumando com o evangelho no lar, a gente vai sentindo essas vibrações positivas. A gente vai sentindo essa energia do bem se manifestando aos poucos, mas vai se manifestando em nós, né? Então era isso. A exposição de hoje seria essa. Queremos agradecer muito, né, a você que esteve conosco, que está conosco, que está assistindo agora, né, essa exposição simples, mas a gente considera ela de grande importância, porque são dessas pequenas coisas que nós criamos as grandes coisas, né, esses grãozinhos de areia que formarão as montanhas, né, da nossa elevação moral. Queremos agradecer em especial o convite feito pela Marinês, e pelos colegas também do Centro Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É sempre uma grande alegria poder receber convites dessa forma, em especial o carinho também com o qual fomos acolhidos pelo Centro Espírita que nos convidou para essa exposição de hoje. Muito obrigado e estaremos sempre à disposição nas próximas oportunidades. Então, para encerrarmos, vamos realizar novamente uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela brilhante oportunidade que nos foi dada pelos companheiros da cidade de Passo Fundo, agradecer aos amigos e à espiritualidade que esteve conosco, nos amparando e nos auxiliando, para trazer esta mensagem a vocês, a nós. Que Deus possa iluminar os nossos caminhos e que nós possamos trazer para dentro da nossa casa, através da oração, através dessa oportunidade também do Evangelho no Lar, essas luzes que nos modificam aos poucos, nos tornam cada vez melhores e, em especial, nos coloca também nessa grande massa de trabalhadores que fazem o bem ao próximo, que auxiliam o próximo, mesmo que seja com a sua prece, com as suas boas intenções. Que Deus nos ilumine, nos guarde e nos proteja. E que assim seja.